Boa tarde, nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O presidente Lula se reuniu na manhã de hoje com o primeiro-ministro da Etiópia. O encontro faz parte da agenda do presidente brasileiro no país. Logo mais, Lula deve participar de um evento sobre questões climáticas, agricultura e segurança alimentar. Durante os 3 dias de viagem pela Etiópia, serão assinados acordos bilaterais nas áreas de bioenergia, ciências, tecnologia e inovação. E neste sábado, o presidente vai participar da cúpula anual da União Africana. E olha só, o desemprego caiu somente no sudeste do país no 4º trimestre do ano passado. E segundo o IBGE, na média de 2023, somente um estado apresentou aumento na taxa de desocupação. A taxa de desemprego no Brasil caiu em 2 das 27 unidades da federação no 4º trimestre de 2023. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, nas médias anuais, 26 unidades da federação registraram quedas das taxas de desocupação. No último trimestre, os estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte foram os únicos em que o desemprego teve queda estatística significativa entre os meses de outubro e dezembro. No mesmo período, houve alta em Rondônia e Mato Grosso. Nas demais unidades da federação, não foi registrada variação significativa. O Brasil encerrou o trimestre terminado em dezembro com taxa de desemprego em 7,4%, o menor nível de desocupados para o período desde 2014. No trimestre anterior, a taxa de desocupação era de 7,7%. Já a taxa anual caiu em quase todas as unidades da federação. Em janeiro, o IBGE mostrou que a taxa média de desemprego no Brasil em 2023 foi de 7,8%. Esse é o menor patamar desde 2014, quando a taxa foi de 7%. O resultado representa uma redução em relação aos números registrados em 2022, quando a taxa média de desemprego foi de 9,3%. Os destaques positivos do ano passado foram os estados do Acre, Maranhão, Rio de Janeiro e Amazonas. O único estado em que a taxa de desocupação cresceu no ano passado foi Roraima. A perícia feita na penitenciária de Mossoró, no Rio Grande do Norte, de onde 2 presos fugiram, deve ser divulgada hoje e a informação foi dada pelo Ministério da Justiça. A perícia deve indicar como os 2 conseguiram fugir e identificar as falhas de segurança. Cerca de 300 agentes participam das buscas por Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que vai reforçar a segurança em todos os presídios federais do país. E nos destaques internacionais, autoridades estrangeiras lamentaram a morte do líder da oposição política na Rússia, Alexei Navalny, em uma prisão no Ártico. Navalny ficou conhecido internacionalmente e, após ter sido envenenado em 2020, um caso que atraiu manchetes globais. Deshalb stehen wir füreinander ein. O chanceler alemão Olaf Scholz disse que estava muito triste com os relatos sobre a morte de Navalny. Enfatizou que era um sinal terrível de como a Rússia, como país, mudou nos últimos anos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou o presidente russo de ordenar a morte do opositor. Obviamente, ele foi morto por Putin, como milhares de outros que foram atormentados, torturados por causa desta única pessoa, disse ele. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que a notícia sobre a morte do líder da oposição russa na prisão ressalta o que ele descreveu como fraqueza e podridão do sistema construído pelo presidente Vladimir Putin. Yulia Navalny, esposa do opositor russo, discursou emocionada em Munique, na Alemanha, logo após a morte do marido. Ela pediu que a comunidade internacional se una para lutar contra o regime da Rússia.
Quero que Putin e todos ao seu redor saibam que serão responsabilizados por tudo que fizeram ao nosso país, à minha família e ao meu marido. Esse dia chegará muito em breve, disse ela. Путинские друзья его правительства знали. Segundo autoridades russas, Navalny morreu depois de desmaiar e perder a consciência na colônia penal ao norte do Círculo Polar Ártico, onde cumpria uma longa pena de prisão. O político de 47 anos, de longe o líder da oposição mais famoso da Rússia, ganhou destaque há mais de uma década ao satirizar a classe de elite em torno do presidente Vladimir Putin e ao expressar alegações de corrupção em grande escala. E a maior parte dos jornalistas mortos no ano passado no mundo estavam em Gaza e eram palestinos. As informações foram divulgadas pelo Comitê para a Proteção dos Jornalistas. Mais de 3/4 dos 99 jornalistas e funcionários que perderam a vida em 2023 morreram sob bombardeios israelenses em Gaza. No total, 72 jornalistas, a maioria palestinos, morreram na guerra travada por Israel na faixa de Gaza desde os atentados lançados em 7 de outubro por membros do grupo Hamas. A organização com sede em Nova York alertou no começo de fevereiro que o número de comunicadores mortos em Gaza tinha subido para 85. Em alguns casos, até familiares de jornalistas foram alvo das forças israelenses. O CPJ, que já denunciou no passado o que parece ser uma perseguição das forças israelenses contra jornalistas, investiga se 12 mortos em Gaza foram deliberadamente atacados, o que constituiria um crime de guerra. Em um relatório publicado em maio de 2023, a organização acusou o exército de Israel de assassinar pelo menos 20 jornalistas em 22 anos sem que ninguém fosse responsabilizado. No mundo todo, o número de comunicadores mortos no ano passado é o mais alto desde 2015, o que significa um aumento de quase 44% em relação ao balanço de 2022. E antes de encerrar, de volta ao Brasil, olha só, no fim de semana vai ter bastante chuva em quase todo o país. Essa mudança no clima é resultado de um ciclone subtropical que atinge a costa do Rio de Janeiro. Os brasileiros devem se preparar para muita chuva nessa segunda quinzena de fevereiro. Um ciclone subtropical formado em alto mar na costa do Rio de Janeiro é um dos motivos. Com grande umidade em todo o país, nuvens carregadas já aparecem em todas as regiões. E a circulação de vento, principalmente no sul e no sudeste, facilitam essas tempestades. O mesmo acontece com áreas de instabilidade na costa norte. O Instituto Nacional de Meteorologia informou que, em casos de persistência das condições atmosféricas e da intensificação do vento, o ciclone pode ser classificado como tempestade subtropical, podendo provocar ventos de mais de 80 km por hora, principalmente no sul e sudeste, até a noite da próxima terça-feira. Várias capitais de todas as regiões do Brasil têm previsão de chuva, variando de moderada a forte para essa sexta-feira. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo fim de semana para você.